Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Carla, Adriana, Lili, Nájila. Oi, Paty, boa noite. Gente, tá tudo ok com o som? Estão me ouvindo direitinho? Coloca aí pra eu saber. Deixa eu aumentar aqui o volume. Tá tudo ok com o som? Boa noite! Estão me ouvindo direitinho? Coloca aí pra me ver. Beleza! Obrigada! Gente, tá frio por aí. Me conta como que tá o clima por aí. Aqui tá bem friozinho hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, vou colocar aqui embaixo, tá? O tema da nossa aula de hoje. Já peguem papel e caneta para anotarem tudinho. Hoje eu vou ensinar para vocês 8 princípios básicos aí, né? Para poder vencer o medo e a ansiedade. Ah, Paty, obrigada! Daqui a pouco eu vou ficar vermelha aqui, com vergonha. Sou tímida também, tá? Vamos compartilhando aí também com as amigas, com o pessoal. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? O tema da aula de hoje, tá bom? Boa noite para todo mundo que tá chegando agora. Gente, vamos continuar com o mesmo esquema, tá? Dei bastante coraçãozinho aí pra me ajudar, pra live não cair, tá bom? Vão comentando, interagindo aqui comigo, pra assim o Instagram cooperar com a gente, tá? Obrigada, Andressa. Ô, gente, eu vou ficar com vergonha. Que bom. Muito obrigada, tá? Quem aqui é novo? Quem tá aqui na live pela primeira vez, coloca aqui nos comentários. Eu sou nova. Quem já tá aqui em todas as lives, coloca aqui também. Sou veterana, para eu poder saber se tem alguém novo aqui, que está pela primeira vez com essa aula dessa semana, né, gente? Semana passada eu tava bem resfriada, minha garganta tava horrível. Não tinha condições, eu vim aqui dar aula pra vocês. Me desculpem, eu vi que vocês sentiram falta, né? Fiquei feliz que vocês sentiram falta, mas fiquei triste por não ter conseguido vir aqui, né? Carla, você é nova aqui, né? Seja bem-vinda, tá? Espero que você goste. A Paty é veterana, toda semana ela tá aqui comigo, né? Lili, você é veterana ou você é nova? Coloca aqui, eu sou nova, eu sou veterana, pra eu saber. Eu acho que você é nova também, né? Gente, vamos lá. Eu quero saber agora de vocês. Vocês conhecem alguém que tem medo? Boa noite, sejam bem-vindos quem tá chegando agora. Vocês conhecem? Coloca aí nos comentários. Gente, vocês conhecem alguém que tem medo? Lili é nova. Ah, seja bem-vinda, tá? Vocês conhecem, gente? Quem aqui? Tem alguém aqui na live que tem medo? Boa noite, Ariane. Seja bem-vinda. Você também é nova. Olha, hoje tem bastante gente nova. Eita! Tem bastante gente nova aqui, muito bem, fico muito feliz. Obrigada, tá? Espero que vocês gostem dessa aula de hoje. Preparei com muito carinho pra vocês, tá? E toda semana, né, a gente tem aula aqui. Inclusive hoje, gente, vou trazer uma grande novidade. Vou revelar aí, né, uma novidade que eu preparei com muito carinho pra vocês, mas eu vou deixar pra contar só no finalzinho da aula, tá? Sim, Carla, acho que todos nós temos medo de água. Exatamente. Gente, seja medo de inseto, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de bicho, tem gente que tem medo de água, tem gente que tem medo
de perder o emprego, tem gente que tem medo, enfim, né? Tem vários e vários medos, né? Tem gente que tem medo de filme de terror e por aí vai, né? Todos nós, seres humanos, temos medo de alguma coisa na vida, né? E me fala uma coisa. Boa noite quem tá chegando agora. Sejam bem-vindas. Vão compartilhando aí, gente, a live aí com pelo menos, né, de 3 a 5 pessoas que vocês sabem que tem medo. E tem gente, né, que tem um medo assim muito absurdo, né? Tem gente que nem tanto, mas todos nós temos medos, né? Inclusive, além do medo, da ansiedade, que também é um tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Como tudo tá ligado. Então, vão compartilhando aí, vou compartilhar aqui também para a gente poder começar a nossa aula. Enquanto isso, já prepara aí o caderninho, papel e caneta para anotar tudinho que vocês vão aprender hoje, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, compartilhei. Gente, medo, ela é uma reação natural do ser humano, né? Não existe ninguém que não tem medo de nada, né? E se existe e a pessoa fala, eu não tenho medo de nada, é mentira, gente. Todo mundo, todos nós temos sim medos, né? E a ansiedade também, né? Ela é uma reação natural do ser humano, assim como o medo, tá? Então, hoje a gente vai falar exatamente, né, sobre isso, tá? E eu trouxe 8 princípios para vocês, tá? Para contribuir no fortalecimento, né, gente, o vídeo tá travando. Teve alguém que colocou aqui para mim. Dá bastante coraçãozinho aí, por favor. Deixa eu ver aqui, pera aí. Tá travando, gente? Aê! Talvez pode ser a internet, né? Aqui tá normal, mas eu não sei. Coloca aí pra mim se tá tudo ok. Senão eu vou falando aqui. Então tá bom, beleza. Tá certo então, muito obrigada, tá? Obrigada, gente. Então vamos continuar aqui, né? Eu trouxe 8 princípios para contribuir, né, no fortalecimento, para combater, né, o medo e a ansiedade. Que, gente, a gente sempre vai ter medo, tá? A gente sempre vai ter ansiedade. Só que a gente vai aprender a lidar com isso. Por quê? Porque é muito importante. Quando a gente se sente mais forte, né? Quando a gente se sente mais segura para as coisas acontecerem, quando as coisas acontecem ao nosso redor e a gente está mais segura, a gente está mais forte, a gente sabe lidar melhor com tudo isso. Por exemplo, né? A gente consegue tomar decisões, a gente consegue resolver os problemas que aparecem, tá? Então, é muito importante a gente se fortalecer para conseguir lidar com tudo. Afinal de contas, né, gente? A vida não é só feita de coisas boas, né? Tem também as partes ruins, tá? Né? Infelizmente, né? Porque é através delas que a gente vai tirando as maiores lições da nossa vida, tá? Então, gente, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu tenho uma colinha, tá? Então, às vezes, eu vou ficar olhando um pouquinho pro lado assim, mas é porque, pra eu não me perder e não deixar de falar nada do que eu quero passar pra vocês, tá bom? Então tá bom, tá tudo ok. Oi, Nath, boa noite. Obrigada, tá tudo ok. Então, bora lá. Estão preparadas, gente, para poder... Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Nesses 8 princípios que eu vou trazer para vocês. Na última aula, a Paty até me mandou depois, né? Que ela fez o caderninho todo bonitinho com as anotações. E é isso aí. Então, vamos lá. Para começar, né?
para as coisas ficarem mais fáceis, né? A gente estando fortalecido, as coisas ficam mais fáceis. E o primeiro princípio é: pare de fingir. Como assim, gente? Se a gente tá fingindo que a gente não tem medo, se a gente começa a fingir, né? A gente fica disfarçando. Ah, não, eu não tenho medo não. Ah, não, isso daqui não. Sendo que lá no fundo, no seu eu interior, esse medo tá lá acomodado, fica mais difícil. Então, você está, na verdade, se enganando, tá? Então, parar de fingir é o primeiro princípio, tá? Por quê? Eu quero que vocês entendam que a gente precisa admitir quando a gente tem medo de algo. Por quê? Porque senão não vai adiantar nada você ficar com medo daquela situação, aquilo vai te trazer uma ansiedade também, tá? Então, admita, não tenha vergonha de admitir que você tem medo de algo e que aquele medo, de certa forma, ele te gera uma ansiedade, tá? Esse é o primeiro princípio e vocês vão entendendo como um tá ligado ao outro no decorrer da aula, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês mandam aqui nos comentários, tá? Que eu vou lendo aqui e interagindo com vocês, tá bom? Até aqui tá tudo ok? Para quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tá falando aí, né, de como vencer o medo e a ansiedade, tá? E eu trouxe hoje 8 princípios, né, que vão fortalecer essa questão do medo e da ansiedade, tá? Já falei o primeiro aqui, né? Então, quando você admite que você tem medo, que você tem ansiedade, que você não está se enganando, né? Você não está fingindo nem para os outros e nem para si mesmo, você já está dando o primeiro passo, tá? Que ele é dado, né, com firmeza, tá bom? Você está fortalecendo aí a base, né, de encarar tudo isso, tá? O segundo princípio, gente... Ah, obrigada, Lid. Obrigada, tá? O segundo princípio é: assuma para as pessoas que te dão suporte emocional que você tem esse medo, que você tem esse sentimento. Por quê? Se a gente não tiver, né, pessoas que dão suporte pra gente, seja da família, né, seja mentoria, seja psicólogo, seja terapia, enfim, pessoas que te dão suporte emocional, você passa, se você não tem essas pessoas perto de você, né, fica mais difícil. E quando você admite, você assume para essas pessoas: eu tenho medo disso, isso me traz ansiedade, fica muito mais tranquilo lidar com aquilo, tá? E de certa forma, né, essa pessoa que ela te dá esse suporte emocional, ela vai conseguir te ajudar, tá? Então, esse é o segundo princípio, né? O ser humano, ele tem a necessidade básica de se relacionar, tá? Então, assim como o nosso corpo, né, ele tem necessidade de água, ele tem necessidade de nutriente, ele tem necessidade de ar, ele tem necessidade de várias coisas, o ser humano, ele tem a necessidade de se relacionar. E prova disso, né, tá aí as redes sociais. Por quê? A gente não vive muito tempo sozinho, não é verdade? Então, as redes sociais, por que elas fazem tanto sucesso? Ali, a pessoa pode interagir, ela pode curtir, ela pode comentar, compartilhar algo interessante que ela viu. Ela pode também entrar no perfil do outro para dar uma fuçadinha, a pessoa nem sabe, não é verdade? Todo mundo, né? Se não fez, conhece alguém que faz isso sempre, né? Eu sempre vejo meus visitinhos aqui nos stories, aqueles perfis fakes, sabe? Que a pessoa faz. Isso tudo, gente, acontece. Eu também várias vezes já entrei em perfis de outras pessoas e tá tudo bem. O ser humano, ele tem essa necessidade de se relacionar, tá? Então, a gente assumir para as pessoas que nos dão suporte os nossos medos, né? E o que nos dá ansiedade faz parte, e essa situação do medo, a gente não pode guardar pra gente, tá? Claro que você não vai sair abrindo para todo mundo, né? Os seus medos e as suas ansiedades. Por quê? Porque se não for uma pessoa de confiança, se não for uma pessoa que vai estar ali para te ajudar, você sabe que para atrapalhar tem várias, né? Inclusive até mesmo tirar sarro do medo que você tem. E isso não é legal, tá?
Então, a gente tem que procurar pessoas que vocês sabem, né? Que vão realmente ajudar, que se preocupam em ajudar, tá? E que vão acolher o medo de vocês. E não simplesmente, né, aproveitar da situação para ficar fazendo piadinha ou coisas do tipo, porque isso não é legal, né? Então, exatamente, Nath. E tá aí, vou tomar uma água, gente, peraí. Eu tô falando muito rápido? Tá dando pra entender direitinho? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? Porque a pessoa aqui empolga e aí começa a falar sem parar. Tá tranquilo? Tá fazendo sentido? Ah, então tá bom. Às vezes demora um pouquinho pra chegar, né? Mas eu fico aqui esperando vocês me responder pra eu continuar. Então, recapitulando, né? O terceiro princípio agora é o autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é a base para a gente ter sucesso na nossa vida, tá? Então, isso quando eu falo, né, de sucesso, é realmente alcançar os objetivos. Sucesso não quer dizer, né, que tudo deu certo, que tudo foi lindo, maravilhoso, que foi as mil maravilhas. Não, gente. Sucesso quer dizer que você estabeleceu uma meta, você traçou um objetivo e você conseguiu alcançar alcançar esse objetivo. Você conseguiu realizar aquilo que você se propôs a fazer, se comprometeu. Isso é sucesso, tá bom? Então, o primeiro passo, né, para você alcançar o seu objetivo é você saber de você, tá? Como que você vai traçar alguma coisa, né, para você ter sucesso se você não sabe o que que é, o que que você quer, onde você quer chegar, não é verdade? Então, é importante, né, vocês saberem o que desperta medo em vocês. Vocês sabem, tipo assim, não precisa falar aqui, claro, se não quiser, não tem problema, mas coloca aqui pra mim. Você sabe, você já parou pra pensar o que desperta medo em vocês? Eu não me fazia esse tipo de pergunta, né? Nunca parava para analisar quais eram os meus medos. Por exemplo, um medo que eu tenho enfrentado ultimamente, digamos assim, que é estar aqui toda semana. Gente, é um desafio para mim, tá? Mas eu gosto, né? Depois que passa e tal, eu falo, gente, eu consegui. Foi o meu sucesso, né? O que eu propus a fazer, o que eu tracei. E principalmente, né, conseguir entregar o que eu tô ali planejando para vocês. Isso para mim é um sucesso e tanto. Vocês não imaginam como. Além de estar enfrentando, né, um medo também, que eu sei que eu só vou encarar estando aqui toda semana. Mas vamos lá, cada semana que passa vai ficando mais tranquilo. Então, outra coisa, além do medo, é importante você saber em qual situação que você se sente mais ansiosa, tá? São perguntas que a gente tem que se fazer para poder conseguir chegar a entender exatamente o que está causando medo e como que você vai fazer para vencer o medo junto com a ansiedade, tá? Nunca parei para pensar sobre isso. A gente, na verdade, não é só você, eu tenho certeza, várias pessoas. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre medo, sobre ansiedade. Eu só morri de ansiedade, pronto, né? Até que eu comecei a perceber, a analisar o que estava me causando aquilo, onde que eu ficava mais ansiosa, o que despertava mais medo em mim. Gente, eu morria de medo de fazer live, vocês não têm noção. A primeira live que eu fiz, eu acho que foi que a Mari me convidou, quando eu era coach de emagrecimento. Nossa senhora, eu tremia por dentro, era igual vara verde. Mas, uma coisa é você estar aqui falando de coisas que a gente já passou, de experiências, né? Outra coisa são pessoas que vêm fazer live e tal, para poder contar mentiras, né? E aí a pessoa se embola e aí vai. Mas quando a gente tá aqui para falar de verdades, de coisas que a gente vivencia, de coisas que a gente passou, fica muito mais fácil. Porque aquele nervosismo que dá de falar em público, digamos assim, que eu ainda vou chegar lá, é diferente. Você tá aqui, eu tô aqui, mas tô trazendo verdades, experiências que eu já passei, coisas que aconteceram, né, que eu não pensava e que depois eu comecei a pensar e que realmente me ensinaram
algo de valor que eu acho importante passar para vocês também, né? Coisas que as pessoas, às vezes, por algum motivo não falam, né? E é necessário. Desde que eu aprendi que a gente não pode escalar, a gente tem que falar, porque a gente pode estar, assim, salvando uma vida com o ar que a gente fala. Eu falei, eu não posso, eu preciso enfrentar esse medo. Eu preciso enfrentar aquele friozinho na barriga, né? De estar ali na live. E tô aí, né? Então, acredito que tudo tem propósito. E tudo que a gente passa, né, é pra realmente, a gente tem que passar pra frente, experiência e tudo mais. Sempre tem alguém, gente, que vocês pensam que, isso só acontece comigo. Não, sempre tem alguém que parece com você, que tá passando por um momento que você já passou. E por aí vai, uma vai ajudando a outra. Nessas pessoas também, vocês podem encontrar o princípio número 2, né, que são pessoas que vão te dar suporte emocional, tá bom? A gente nunca pensa sobre... Só que a partir de agora eu tenho certeza que toda situação que vocês passarem, eu sempre faço isso, sempre acontece comigo, eu fico assim, por que tá acontecendo isso? Eu começo a me perguntar, sabe? Eu fico ansiosa, eu falo, por que eu tô ansiosa? Qual é essa situação que tá me trazendo ansiedade? E aí fica mais fácil da gente lidar com aquilo. Não que é super fácil, você instalou o dedo e tá pronto, não. Mas a gente vai aprendendo a lidar melhor com os nossos sentimentos, né? Com os nossos medos e a ansiedade. Gente, autoconhecimento é a base. Quando a gente se permite se conhecer e a gente começa a se perguntar, né? Por que isso está acontecendo? Calma aí, deixa eu pensar. E aí, gente, é como se fosse um quebra-cabeça antes do autoconhecimento. E quando você se permite passar por esse processo, as peças do quebra-cabeça, elas vão se encaixando. E aí você vai se entendendo. Por que você age dessa forma? Por que você está assim com determinada situação? Por que aquilo te deixou nervoso? Por que aquilo te deixou ansioso? Por que aquilo te traz medo? Por quê? E por aí vai. É uns tantos de porquê, gente, que a gente fica assim, como que eu não percebia isso antes, sabe? Só que a gente mesmo começa a entender por que você tem determinado comportamento em relação a tal situação. E aí, quando aquilo vai acontecer, você já sabe, eu preciso fazer isso para evitar, né, na verdade, para evitar que eu fique mais ansiosa com isso, para evitar que eu fique com medo disso, e por aí vai. Gente, vocês estão gostando da live? Coloca aí que eu quero saber, vou tomando uma aguinha aqui, porque hoje eu tô falando, né, e vamos agora pro 4º princípio. Tá fazendo sentido, gente? Oi, Nília, boa noite. A minha mãe também entrou na live. Tem pouquíssimo tempo. Oi, mãe, pai, não sei se meu pai tá com você. Isso aí, gente. Dá coraçãozinho pra live carregar, beleza? Não cair. Meu pé tá aqui, gente, congelando. Ah, que bom, Diane. Show de bola. Gostei. Então, vamos continuar. Princípio número 4 agora, tá? Identifique o que gera, o que dispara em você essa emoção de medo e ansiedade, tá bom? Como assim? Vocês têm que parar para pensar o seguinte. Qual a situação do ambiente, tá? O que você vivencia que faz, né, você se sentir com medo? São sempre essas perguntas que a gente tem que se fazer. O que acontece fora de você, né, que dispara internamente a ansiedade? Como assim, né? O sentimento, gente, ele não brota do nada. A gente não nasce com medo. A gente não nasce ansioso, tá? Enfim, vou falar disso mais pra frente. Daqui a pouco eu começo a falar as outras... Mas o que acontece? Algo acontece no nosso ambiente e esse fator externo, ele pode sim disparar na gente, né, determinado sentimento, tá? Agora, não quer dizer, né, que aquela situação, ela dispara ansiedade em todo mundo. Por exemplo, algo que pode me trazer ansiedade, não é algo que vai trazer ansiedade pra você. Algo que me traz medo, não é o que vai trazer medo em vocês, tá? Vou falar disso mais pra frente, vocês vão entender melhor. Eu vou dar alguns exemplos, tá?
E aí fica mais fácil de vocês entenderem. Não é algo, né? Ansiedade e medo é algo pessoal, tá? Cada um tem um com determinada coisa, tá bom? Então, identificar, né, qual que é o fator externo que despertou esse medo, que despertou essa ansiedade, faz toda a diferença, gente. É uma virada de chave que dá aí, tá? Que assim, é diferente. Depois que você entende, né? Mas já voltou, Nath? Que você perdeu alguma coisa, daí eu dou uma recapitulada aqui pra você, tá? Mas eu tava falando que o sentimento, né, de medo, de ansiedade, ele não brota do nada. Então, algo que pode trazer medo e ansiedade pra você, pra mim talvez não vai trazer, tá? E por aí vai, né? O medo, esses sentimentos, eles são algo pessoal, tá? Eu sou ansiosa com tudo. Você vai aprender a controlar toda essa ansiedade, tá? Gente, a gente nunca vai ficar 100%, digamos que curada, 100% sem ter medo, 100% sem ser ansiosa, de jeito nenhum. O que vai mudar é a forma que a gente vai lidar com esses dois sentimentos. E eu sei que o medo, ele atrapalha a gente de viver muitas coisas, né? E a ansiedade também, infelizmente. Inclusive a ansiedade, né, ela vai te trazer vários outros problemas se você não souber, né? Se você não cuidar, se você não procurar até ajuda profissional, né, para poder estar cuidando, né, lidando com ela, né? Mas o quinto princípio que está ligado ao quarto que eu falei é identificar o fator externo, tá? Agora você vai identificar como que você interpreta essa situação. Nada é o que é, tá? Até que você atribui um significado, tá, para esse fator externo que aconteceu. Como que você interpreta ele? Foi rapidinho, então tá bom. Eu dei uma pincelada que achei que você tinha perdido muita coisa. Então, essa inter-relação, né, entre o fator externo e o seu pensamento, a sua interpretação que você faz para ter uma resposta emocional de medo ou ansiedade. Então, assim, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com a forma também que a gente vem interpretando as coisas ao nosso redor, tá? Para falar melhor dessa interpretação e vocês entenderem, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, assim, deixa eu pensar aqui em alguma coisa, que eu anotei um aqui, mas eu lembrei de outro. Por exemplo, tem pessoas que morrem de medo de lagartixa, né? Só de se olhar, principalmente mulher, eu acho que a maioria, né? Tem alguém que tem medo de lagartixa, gente? Eu tenho um medinho pequeno, mas eu tenho um nervosinho assim, sabe? De olhar lagartixa, ui, tem lagartixa ali. Tipo isso, sabe? Tem alguém que tem medo assim, gente, de lagartixa? Deixa eu virar aqui. O que que acontece? Vamos supor, né? O exemplo da lagartixa. Se eu tenho, né? Vou dar um exemplo assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que o meu medo de lagartixa é muito, muito, muito grande. O que que acontece? Quando eu tiver filhos, né? Eu vou ter que ensinar eles. Ai, a Lidiane tem medo de taturana. Tem umas que eu também tenho. Tem umas que são meio perigosas, né? Mas, por exemplo, quando eu tiver filhos, né? Eu tenho que aprender que qual que é a palavra? Eu tenho que ensinar eles a lidar com a lagartixa de uma forma que não vou passar o meu medo para eles, entende? Então, o que que acontece, né? Porque se eu ensino eles, por exemplo, a lidar com a lagartixa, com aquele medo que eu tenho, eu vou passar aquele medo para eles. Lembra que eu falei, a gente não nasce com medo, a gente não nasce com ansiedade. Isso é algo que o ambiente externo vai passando para nós. A gente vai pegando, né, digamos assim, esses medos. Então, é a mesma coisa.
Quando for falar, né? Por exemplo, assim, aí eu tenho lá o filho, eu tenho medo de lagartixa. Eu tenho que saber falar com eles para poder não passar esse medo para eles, porque senão eles vão crescer com aquele medo gerado. Por causa de quem? Por causa de mim, entende? Então, assim, pode ser que eles nem vão ligar. Mas se eu passar a lagartixa como um monstro enorme, né, daquele jeito que eu vejo, por exemplo, eles vão pegar, né? Eles vão crescer com aquele medo, eles vão desenvolver o medo também, assim como eu no caso, entende? Então, a gente não nasce com medo, a gente não nasce, por exemplo, com medo de água, a gente não nasce com medo de cachorro, a gente não nasce com medo de falar em público, a gente não nasce com esses medos. Gente, quando eu era muito pequena, eu lembro que eu tava indo pra casa da minha avó, e eu era bem pequena, mas isso daí eu lembro, não sei pequena, mas eu lembro, eu sei que eu era bem novinha. E eu era muito pequenininha, né? Sempre fui a pessoa que tem 1,59. Então, quando eu era criança, eu sempre fui muito baixinha também. E aí, o que acontecia? Eu tava indo pra casa da minha avó e lá tinha muito cachorro, muito cachorro. E aí, tinha um morrinho, né? Que eu subia, eu morava lá perto. E eu fui subindo o morrinho, toda felizona, né? E eu tava indo pra casa da minha avó sozinha, já era uma vantagem pra mim na época. E aí, o que aconteceu, gente? Eu subi no morro, veio uns 9 cachorrinhos. Eram uns filhotinhos pequenininhos que tinham acabado de nascer. Só que eles já estavam, né, correndo assim. E, gente, pensa no desespero que eu fiquei, eu pequena. E eu gritando, ô vó, que eu chegava lá gritando, né? Os cachorros pequenos, gente, correndo atrás de mim. E aquele tanto, eu olhava para um lado era cachorro, e eu olhava para o outro era cachorro. Aquilo me deu um desespero tão grande, que até hoje, se eu vejo um cachorro, não é porque eu não gosto de cachorro. Eu desenvolvi um certo medinho de cachorro, entende? Mas por quê? Eu tenho certeza que hoje, né, pensando em tudo que eu já aprendi, que eu já, né, venho analisando, por causa disso. Por quê? E aí eu lembro que eu comecei a gritar, minha avó, vó! Eu lembro, gente, que eu gritei até socorro, socorro, socorro. A minha avó chegou da porta, desesperada, porque ela achou, sei lá, o que tinha acontecido comigo, né? Eu gritando socorro e os cachorros latindo. E aquela filhotada de cachorro atrás de mim. E eu correndo e eles correndo atrás. Gente, aquilo ali pra mim, sabe, desenvolveu medo na hora. Meu coração quase saiu pela boca. E assim, igual eu tô falando, eu era bem novinha e eu lembro disso. Lembrando agora, ó, meu coração até disparou. Mas sério, foi engraçado. Hoje eu acho engraçado. Mas no dia eu cheguei lá e eu comecei a chorar de aperto, porque eu achei que os cachorros. Os cachorros queriam brincar, né, gente? Filhotinho e tal. E eu lá, morrendo de medo deles. Eles com medo, querendo brincar e eu correndo deles. Mas como eram muitos, né? Eu acabei desenvolvendo esse medo. Então, hoje não é que eu tenho medo, mas se eu olhar um cachorro assim meio perto de mim, eu fico meio cismada. E eu tenho certeza que é por causa disso que aconteceu. Mas então, assim, ao longo da nossa vida, a Nath, eu morro de medo de vaca. Então, alguma coisa aconteceu para você desenvolver esse medo, né? Exatamente, tem várias coisas que a gente tem medo. Mas ao longo da nossa vida, né, de alguma forma, com a interação com o meio externo, com a forma que a gente interpreta a situação, a gente vai desenvolvendo esses medos, né? Então, não existe, gente, medo bobo e também, né, não existe medo importante, tá? Medo é medo. E o que você precisa fazer? Cuidar dele, tá bom? Oi, Angelita! Boa noite, seja bem-vinda. Que bom te ver por aqui. Oi, Cacá, tudo bem? Boa noite. Mi, boa noite, seja bem-vinda. Então, é importante, hoje a gente tá falando aqui, meninas, de medo e ansiedade, tá? Se vocês gostarem da live, né, depois eu vou disponibilizar o replay. É só vocês entrarem lá no grupo, tá bom? No grupo VIP. Eu disponibilizo o replay lá para as meninas em um grupo fechado. A Carla colocou, também tenho medo de cachorro, já fui mordida. Com certeza, depois que você desenvolveu esse medo, né? Principalmente por isso, tu já foi mordida por um cachorro, né? Eu não cheguei a ser mordida, mas só me deu um pânico danado ver eles correndo atrás de mim. Então,
Eu nem imagino, gente, se eu fosse mordida por um cachorro. Jesus amado. Exatamente. Mas, então, assim, é importante a gente cuidar, né, do nosso medo com todo um diálogo interno que a gente gera dentro da gente, tá? Então, assim, por exemplo, um outro medo que eu tenho. Gente, filme de terror, pelo amor de Deus. Eu nunca vi um filme de terror. Mas só de ver aquelas propagandas já me dá medo. Então, assim, eu nem vejo, sabe? Só que o que acontece, né? Aquelas propagandas de boneco assassino, de não sei o quê. Ai, gente, Deus me livre. Só de ver aquilo já me dá aquele medo e pronto, sabe? Tem alguém aqui que tem medo de filme de terror, gente? Eu fico admirada com quem fala que gosta de filme de terror. Porque, sinceramente, eu não dou conta, não. Não é pra mim. Suspense, eu até gosto. Mas sem aquele negócio com aquelas músicas muito... Sabe? Porque senão também eu fico com medo. Tem que ser um suspense, mas assim, tranquilo e tal. Eu gosto, mas essas músicas de terror também, Deus que me livre, tá? A Lidiane eu amo. Deus me livre, não dou conta não. A Nath assistiu um pra nunca mais. Não, gente, pra mim... Se eu ver um filme de terror, eu acho que eu nem durmo, porque eu fico pensando... A Lili colocou, eu tenho medo de filme de terror, a Angelita, eu tenho pavor. Ô, gente, eu também. E assim, a gente não precisa nem assistir o filme, né? A Carla, eu gosto. Ah, não. Que, tipo assim, né? Não tem nada contra quem gosta, não. Mas aqui, tem que ter muito sangue frio, não. Eu não vou sair nem do quarto pra cozinha. Nossa Senhora. Mas é gosto pra tudo, né, gente? É brincadeiras à parte. Cada um tem... É igual eu falei, né? O medo de um não é igual ao medo do outro. E tá tudo bem, é sobre isso, né? Então, hoje eu pergunto pra vocês, né? Até aqui, até o que a gente já falou, né? Você já parou pra pensar qual o medo que você tem? Vou voltar a fazer essa pergunta pra vocês, né? Qual que é o medo que você tem? Eriane, nem durmo se eu assistir, é. E esses medos a gente tem que enfrentar ou tá tudo bem? Os seus medos, como você... Quais os medos exatamente você tá se referindo, Carla, para eu poder responder? Do filme de terror? Tu não tem medo de filme de terror, né? Tu gosta. Em qual contexto, você já parado para pensar, em qual contexto você se sente mais ansiosa? Hoje tem só mulheres aqui, né? Então vamos falar ansiosas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A partir de agora, eu acho que vocês vão ficar bem refletivas, né? Bem... Qual que é a palavra, gente? Hoje eu tô toda hora. Qual que é a palavra? Qual que é a palavra? Refletindo sobre isso, pensativa. Vocês vão ficar pensativas, não vão? Fala a verdade. Vocês vão ficar pensando nos seus medos, nas situações que estão causando as ansiedades. Carla, depende. Por exemplo, tem medo... eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais à frente, você vai entender melhor. Mas a gente tem que aprender, tem certos medos que nos atrapalham, sabe? Então, se for um medo, por exemplo, que não vai atrapalhar você, tá tudo bem. Por exemplo, do cachorro, você foi mordida por um cachorro, com isso você desenvolveu medo de cachorro, né? Não vai ter, você não vai ficar de frente para um cachorro, por exemplo, como se fosse de boa, não. Mas tem certos medos que a gente precisa aprender a lidar com eles, porque aquilo vai te trazer uma ansiedade e essa ansiedade vai te trazer certos problemas em alguns casos. Então, como tá tudo ligado, é importante você conseguir alguns encarar, tá? Por exemplo, gente, eu tenho medo de cobra, pavor de cobra, Deus me livre. Então, não vai ser o medo que eu vou encarar, entende? Mas eu vou aprender a lidar com ele. Nina, tô amando a live, eu estou me maquiando aqui ouvindo. Ai, que bom, obrigada. Nath, você colocou, sou muito ansiosa, não sei controlar. Ansiedade não é, por exemplo, algo assim,
eu sou ansiosa para fazer uma maquiagem. Vou dar um exemplo, né? Não é assim. A ansiedade, ela tem vários fatores. São várias coisas, X coisas que te fazem ficar ansiosa. Você precisa identificar o que tá te causando essa ansiedade. Por exemplo, gente, quando eu ia fazer live, eu ficava, nossa, me dava dor de barriga de ansiedade. Por exemplo, também quando eu ia viajar. Hoje em dia, não. Mas antes, gente, eu falava que ia viajar, eu nem dormia de noite. E se eu dormia, era muito pouco, eu ficava assim a noite toda, né? Pescando. Chegava a hora de sair, eu tinha que ir no banheiro umas 3 vezes primeiro, porque eu ficava muito ansiosa. Hoje em dia, isso não acontece mais. Eu posso ficar ansiosa, mas a forma que eu lido com aquilo é diferente. Por exemplo, para eu poder... O que eu comecei a fazer? Eu sabia que eu ia viajar, que eu ia ficar ansiosa, que eu tava esperando muito aquela viagem e tal. O que eu fazia? Antes de eu dormir, eu tentava me relaxar, colocava ali uma meditação, colocava ali algo que vai acalmar o meu eu interior. E eu começava a pensar, por que eu tava ansiosa? Não tinha necessidade de eu ficar ansiosa. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar, a controlar, a diminuir, entende? Oi, Rose! Olá! Que bom que você apareceu! Carla, fez sentido o que eu falei ou não? Deu pra entender um pouquinho mais ou menos? Entender um pouquinho mais ou menos forte, né? Deu pra entender? Não deu pra entender? Ou mais ou menos você entendeu? Enquanto vocês colocam aí, né, que chega aí pra vocês o que eu tô falando, eu vou aqui, gente, beber água, porque realmente, minha boca hoje, tá? Hoje eu tô falando demais, olha, já são 10 para as 9 quase, e ainda tem muita coisa pra eu falar pra vocês hoje. Vocês estão gostando? Quero saber. Tá fazendo sentido? Isso, pode dar coraçãozinho aí, gente, porque senão, né, a Paty fica triste. Tô brincando, né? Porque a qualidade do Instagram, ele não começa a travar pra vocês. E também a live não pode cair, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos continuar aqui, então. Vamos continuar, gente. Deixa eu ver aqui o que eu preciso falar. Quando a gente começa, né? Deixa eu ver o que a Nath colocou. Entendi. Também sou assim. Quando eu tenho um atendimento, não durmo nadinha. Vou no banheiro toda hora. É uma ansiedade que você tem até você fazer o atendimento, né? Então, você precisa identificar por que você fica ansiosa para atender uma cliente, por exemplo, né? Você confia no seu trabalho, você sabe o que você vai fazer, você já sabe o que você vai entregar, você sabe que seu trabalho é de qualidade. Por quê, né? Você precisa entender o fator que te deixa ansiosa assim. Se você confia em você, lembra que eu falei no início da live que a gente precisa sentir firmeza? Se você confia em você, você não vai ter essa ansiedade. No início, quando eu comecei a maquiar as pessoas, eu ficava super ansiosa, super, morrendo de medo da cliente não gostar. Eu morria de medo. Gente, eu morria de medo da pessoa pegar e colocar ali, de eu estar lá fazendo a maquiagem e ela falar que não gosta. Gente do céu, eu morria de medo de errar no tom da base. Eu morria de medo de várias coisas. Só que quando eu comecei a ver que as pessoas estavam gostando do meu trabalho, que as pessoas estavam, elogiando, que estava super tranquilo, assim, eu comecei a fazer aquilo com mais confiança. Então, às vezes eu ficava ansiosa com medo de errar a hora, né? Por exemplo, quando eu tinha que ir a domicílio, que eu ficava de uma casa para outra, de uma casa para outra. Gente, era uma loucura. Aí eu ficava um pouco ansiosa com medo de não chegar a tempo, com medo de me atrasar. E por aí ia. A mesma coisa quando uma cliente atrasa, né? Misericórdia, Deus nos acuda. Então, são coisas que, quando você confia, você sabe que você vai entregar algo bom para aquela pessoa, você vai diminuindo aquilo. Mas, assim, eu tô dando um exemplo de mim. Você precisa identificar qual que é a causa dessa sua ansiedade. O que te traz? Você tem que começar a observar, tá? Você vai atender uma cliente, por exemplo, amanhã. Começa a observar. O que tá te trazendo essa ansiedade? E aí você vai conseguindo identificar
e vai para aprender. Você precisa identificar o problema para conseguir resolver, entende? Então, você precisa identificar a causa para conseguir lidar com aquilo. É a mesma coisa quando a gente passa por situações difíceis. Depois que você já passa uma vez, você tira aquilo como lição, você entende? Se você vê alguém passando por aquilo, você não consegue aconselhar ela, você não consegue falar, olha, eu já passei por isso, mas fica tranquila que é isso aqui, isso aqui, isso aqui. É a mesma coisa, tá bom? A Carla colocou, deu pra entender sim, é possível conviver com medo desde que não esteja me prejudicando. Exatamente, é isso mesmo, entendeu direitinho. Começa a observar, Nath, depois você me fala, tá bom? Então, quando a gente começa a olhar, né, a parar, a olhar e a descobrir exatamente essas coisas, vai ficando mais fácil da gente conseguir superar, tá? É o que eu falei pra você agora. Então, a gente consegue lidar com aquilo de forma melhor, tá? Então, o primeiro passo a partir de agora, começa a observar. Qual aquele momento que você está ficando mais ansiosa, tá? O que tá te deixando com a insônia, digamos assim, que você fica preocupada? E aí, depois que você entende, calma, não precisa ser assim, vai dar tudo certo, eu vou entregar um bom trabalho, não tenho por que eu ficar ansiosa, você vai conseguindo ficar mais tranquilo, tenho certeza que suas noites vão melhorar também de sono, tá bom? Assistindo live com eles, eu saio toda hora. Tranquilo, Nath, tem problema não, tá? Então, para vocês entenderem, eu não nasço com medo, vocês que estão me assistindo, né? Vocês que estão me assistindo não nascem com medo. Ninguém nasce com medo, gente. A gente nasce potencialmente, né, saudável, tá? O que acontece é que nós aprendemos ao longo, né, da nossa história a ter medo de alguma coisa, tá? As situações nos fazem, né, criar esses medos, tá? E é importante a gente assumir que a gente tem medo de alguma coisa, tá? Por que é importante, né? A gente é potencialmente saudável. A nossa essência é essa, tá? A essência, ela não é medrosa. A nossa essência, ela não é ansiosa. A nossa essência, ela é saudável. Então, o que a gente precisa fazer é voltar à nossa essência, tá? Boa noite para quem tá chegando agora. Hoje a gente tá falando sobre medo e ansiedade, tá? Estou aqui trazendo 8 princípios para vocês, né? E agora a gente vai pro 7º. Tá acabando, gente. O maior medo da humanidade está ligado ao medo de falar em público. Como eu falei, né, anteriormente aí, tá? O que acontece, né? Não é o medo de falar em público em si. Você sabe qual medo que é? Alguém adivinha qual medo que é? Não é de falar em público. Vamos ver se alguém adivinha. Deixa eu riscar aqui um negócio que eu... Enquanto vocês colocam aí. Vamos ver se alguém adivinha. É um medo, gente, que está correlacionado ao medo de falar em público. Medo do que as pessoas vão falar, medo de errar. Tem a ver com o que a Eliane colocou. Na verdade, é o medo da rejeição. Medo da reação dos ouvintes. É isso mesmo, gente. Isso tudo que vocês estão colocando aí, se resume ao medo da rejeição, tá? Por quê, né? O maior medo da gente é ser rejeitado. E quando a gente tem esse medo, a chance disso acontecer é muito grande. Por quê? Porque, né, você tá ali falando com medo, você não tem confiança no que você tá falando, a gente vai dar uma travada. A gente vai falar uma palavra errada e vai parecer que o mundo tá acabando, não é verdade? Porque na nossa cabeça tem que sair tudo perfeito, maravilhoso. E aí, vamos supor, eu tô aqui falando com vocês agora e, sei lá, né? Lembra do dia do grilo, por exemplo? Quem tava aqui no dia do grilo? Ai, gente, eu tenho aqui, sabe aqueles grilão grandão, assim? Tinha um na minha cozinha. E é uma coisa que eu também tenho um pouquinho de medo, sabe? E aí... eu não conseguia
fazer a live, porque eu tava lá, ó, toda hora olhando pro grilo, imaginando ele caindo na minha cabeça. Então, assim, quando a gente tem esse medo, né? Esse medo da rejeição, acontece, tá? Acontece, sim. Da gente ser rejeitado, talvez até na nossa mentalidade. Talvez se não for rejeitado pelas pessoas, mas você tá insegura, você tá ali, né? Você dá uma travada, você dá uma gaguejada, você fala uma palavra errada e alguém vai falar um ar, você pensa, nossa, meu Deus, agora todo mundo vai sair falando de mim isso, vai sair falando de mim aquilo, eu vou ser rejeitada, né? Então, isso também é o medo. E eu já passei por esse medo. De vez em quando eu ainda passo, gente, eu ainda passo. Mas tô aqui aprendendo a lidar com ele, porque eu sei que o que vai me fazer mais forte, que vai me trazer firmeza, que vai me trazer confiança, é estar aqui enfrentando, né? E, por exemplo, eu sei que eu falo coisas erradas às vezes, de vez em sempre, né? É o meu jeito. Mas eu prefiro estar aqui assumindo eu, né? O meu verdadeiro eu, do que estar ali, né? Querendo passar algo que eu não sou. Então, é importante a gente assumir quem a gente é verdadeiramente. Porque se você começa a passar uma imagem que você não é para as pessoas, elas vão criar uma imagem sua. E quando você mostrar o seu verdadeiro eu, vai ter uma rejeição. E mais uma vez, né, você vai ficar ali quietinha no teu casulo, não é verdade? Um exemplo, quando eu tava no STC, o que começou a me incomodar muito? De certa forma, eu tava criando uma imagem de uma pessoa que eu não era 100% aquilo o tempo todo. Por quê? Porque chegou num ponto que eu tava vendo, sabe? Eu tava percebendo que as pessoas, elas estavam achando que eu era uma coisa que eu não era. Por exemplo, 100% fitness, 100%. Sabe aquelas pessoas assim que não sai da dieta pra nada, assim, sabe? Super enjoada com dieta e tal. Eu tava observando que as pessoas estavam achando que eu era aquilo. Por quê? Eu postava meus lanches, eu postava tudo bonitinho, mas eu não postava às vezes que eu comia batata frita, eu não postava às vezes que eu comia hambúrguer, eu não postava às vezes que eu comia, sei lá, que eu tomava uma cerveja. E aí as pessoas começaram a achar que eu não fazia nada disso mais, que eu tinha realmente ficado 100% fitness, sabe? Mas não. E aí eu falei, gente... Aí quando eu comecei a perceber isso, que as pessoas estavam começando a falar assim, tu não come isso não, né? Tu não faz isso não, né? E aí eu olhava pra ela assim, tipo assim, por que eu não faço? Por que ela acha que não? E foi aí que eu comecei a analisar. Falei, peraí, gente, não sou assim não. Eu quero que vocês me conheçam da forma que eu realmente sou. E aí que eu comecei a postar, né, tipo assim, as gordices, digamos assim, que eu comia, pra elas verem que eu era uma pessoa normal. Então, tudo isso tá ligado, né, à forma que a gente transmite para as pessoas. Se você não quer ser visto como uma pessoa que você não é, você tem que abrir o jogo, entendeu? Você tem que mostrar quem você é verdadeiramente, porque isso vai fazer, quem gosta de você pelo que você é, não vai te rejeitar por isso. Tem muitas pessoas que não gostam de mim pelo jeito que eu sou, e o que eu vou fazer, né? Eu vou agradar elas e me desagradar? Eu vou fazer algo que eu não gosto porque elas gostam e eu não, só para poder agradar elas? De jeito nenhum. Quem gosta de mim pelo que eu sou, ótimo. E quem não gosta, beleza também, entende? E por aí vai. Então, a gente tem, né, que perceber pra gente não cometer esses erros, né, de ser rejeitado. E a pessoa vai ficando, quando ela é rejeitada, ela vai ficando cada vez pior, entende? Então, é importante você assumir, né, o seu medo, assumir ali a sua essência, sabe? Meu nariz tá começando a ficar... Tô resfriada, gente, vocês não reparam não, tá? Então, eu quero que vocês entendam, vou dar uma acelerada aqui, né, porque já são 9 horas, hoje eu tô, ó, falando igual maritaca. Mas vamos lá, tá acabando, gente, tá acabando, vamos pro 8º. Mas antes, só pra finalizar o 7º aqui, é importante, né,
a gente perceber as situações em que a gente sente esse medo, tá? De falar em público, esse medo da gente ser rejeitado. Não precisa de você, teoricamente, vir aqui fazer igual eu, fazer live, tá na internet, né? Enfim, não tô falando disso, tá? Eu tô falando de você conseguir ser você mesma e não tentar agradar os outros com medo de ser rejeitada, tá? Eu falei, gente do céu, várias vezes eu concordava com algumas coisas porque os outros concordavam e eu ficava com medo deles, né? Principalmente na fase da adolescência, né? Tem as coleguinhas, aí todas elas, se você não concorda, você fica sobrando e por aí vai. A gente não consegue expor o que a gente realmente quer. E com isso a gente fica com medo da rejeição e o que a gente faz? A gente se cala, não é verdade? Então, o medo de ser rejeitado a gente tem que buscar superar esse medo, buscar superar essas situações, tá bom? E agora, a gente vai pro 8º princípio, tá? Qual é o 8º princípio? Medo, ele é igual criança. Como assim, Patrícia do céu? O que você tá falando, meu Deus? O que é isso? Ficou doida agora, né? Final da live a mulher ficou doida. Não, gente, o medo, ele é igual criança. Vocês vão entender melhor que tudo que eu falei tá ligado a esse medo, tá? Por quê? Quando a gente é criança, lembra que eu falei lá dos cachorrinhos, que eu era pequenininha, né? E aí, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente vê o mundo de uma forma muito grande. A gente olha para nossa mãe, nossa mãe, como que você é grande, né? A gente olha para o nosso pai, nossa pai, como que você é alto, né? A gente ver, por exemplo, uma praça, né? Eu tenho certeza que quando eu era pequena, quando eu vinha aqui na praça que meu pai me trazia, eu achava a praça enorme, gente, enorme. Por quê? Porque era a visão que eu tinha. Eu tinha uma visão de criança, né? E quando a gente é adulto, você olha para um outro adulto, né? Para o pai, para a mãe, a gente costuma ser até mais alto que eles, né? Eu não, né? Mas tem muitos filhos que são até mais altos que os pais. E o que acontece? Aquela altura que no início era muito grande, né? Quando a gente é criança, que você olhava e você achava aquilo muito grande, passa a ser uma altura normal, entende? E é a mesma coisa com o medo, tá? Muita gente pode ver o seu medo e achar ele um absurdo, né? Você tem medo de lagartixa? Nossa, você tem medo de barata? Nossa, você tem medo de taturana? Que é isso? Mas acontece que para o outro isso é pequeno, mas para você esse medo é muito grande, não é verdade? E aí tá a diferença, né? Então, nós, né, adultos, a gente tem que olhar para os medos, a gente olha, na verdade, para os medos das crianças com essa sensação de que não é nada, entende? Então, é a mesma coisa, né? Quando a gente é criança, a maioria, pelo menos, tem muito medo de escuro, né? E aí você olha pra criança e você fala, ei, menina, você tá doido? Tá com medo de escuro? Não tem nada aqui e tal, né? Mas pra criança aquilo é um medo muito grande. Então, lembra que eu falei que cada um tem um medo diferente, né? Que ninguém é igual a ninguém? É exatamente por causa disso, tá? Então, a gente tem que olhar para os nossos medos e ver, né, exatamente como se a gente, na verdade, quando a gente olha para os nossos medos, a gente olha exatamente como se a gente fosse criança. Os nossos medos, eles são enormes para nós, né? Tá fazendo sentido, gente? Vou tomar uma água aqui que meu nariz hoje, ó, tá ruim. E o que eu quero que vocês entendam, né? Como que vocês vão aprender a virar essa chave aí, né? Como que vai aprender a lidar com isso? Porque às vezes o seu medo grande não é nada pra mim. E o meu medo grande não é nada pra você. Assim como, né, a criança lá vê o mundo, tá bom? Sabe o que você tem que fazer? Quer saber? Quer saber o que você tem que fazer? Tá assim, Paty? Então tá bom, Nath. Obrigada, tá? Hoje eu tô felizona. Vocês estão gostando mesmo da live, né? Estão aqui comigo, ó, hoje eu até estourei o tempo. Mas a gente tem que trocar o nosso ponto de vista, tá? Por quê? As chances, né, do nosso medo parecer minúsculo é maior quando a gente troca
a relação, né? A forma que a gente vê. Porque é a mesma coisa. Por que que a criança, quando ela tá pequena, ela enxerga os pais grandões, né? Nossa, super altos e tudo mais. E depois que ela cresce, ela não acha aquilo mais. Ela muda a forma de ver, entende? E é exatamente assim que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender, né, que mudar a forma que a gente vê, tá? Então, por quê? Você vai ver que, na verdade, aquele medo que você tem, que às vezes para você é um absurdo, ele pode se tornar minúsculo, tá bom? E assim você vai aprender a lidar muito melhor com ele, tá? Então, gente, esses foram os 8 princípios, tá? Eu espero que vocês consigam, a partir de hoje, né, começar a se perguntar mais sobre vocês, a olharem mais para vocês, tá bom? A superar os medos, vencer os obstáculos, né? Os desafios que a gente tem no dia a dia, que a gente tem, né, na nossa vida. A gente sabe que nem todos os dias são perfeitos, mas são esses desafios que vão fazer a gente evoluir como pessoa, a gente aprender, né, a evoluir também na nossa vida, a lidar com os dias mais difíceis, tá? Sabe por que que eu tô falando isso? Vou chegar bem de pertinho aqui, vou falar como se você estivesse bem aqui, ó, cada um olhando no olho de vocês, tá bom? Sabe por quê? Vou falar aqui, ó, olhando bem para a câmera do meu celular, como se você estivesse aqui, ó, na minha frente, tá bom? Vou falar aqui. Porque você nasceu para vencer, tá? Escuta o que eu tô te falando. Vou repetir. Você nasceu para vencer, tá bom? Ó, falei bem no olho aqui, ó. Olho a olho, tá? Vocês encaram aqui no meu olho. Por quê? Dentro de vocês, gente, dentro de vocês, de cada um que tá aqui comigo desde o início dessa live, e quem chegou depois e tá aqui comigo também, que tá gostando da live, né? Já existe aí uma força dentro de você, tá? Então, que você consegue trazer essa força no seu dia a dia, tá? Você nasceu para vencer, não se esqueça disso, tá bom? E vivam hoje a melhor versão de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho tentado conversar com a minha sobrinha de 5 anos sobre o medo dela da agulha. Os pais dela colocam muita pressão nela, dizendo que isso não é nada, mas eu tô tentando dizer para ela que isso é normal. Exatamente. O medo da agulha para os pais dela não é nada, mas para ela é um medo muito grande. Então, ela vai aprender a lidar com aquilo. E outra coisa, se ela não conseguir, ela vai, quando ela ficar maior e tal, tiver filho e tal, ela vai desenvolver esse medo para os filhos dela, né? E aquilo vai gerar, os filhos dela vão ficar com medo também, assim como ela, tá? Amei, Paty, vou passar a me observar meus medos e superá-los. Maravilhinda. Obrigada, meninos. Obrigada, Paty. Obrigada, Paty, por essa live, por tanto aprendizado. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Oh, meu Deus, fico muito feliz. Ai, tem novidade ainda, né, que eu preciso contar. Tava esquecendo, gente, tava esquecendo. Quem acredita que você vai ser, que você é a sua melhor versão? Coloca aí, hashtag minha melhor versão, tá? Então, não se esqueçam, espero que vocês peguem esses 8 princípios, né? Coloca, depois vocês me mandam lá qual deles tem mais a ver com vocês no momento. Qual desses 8 princípios que eu trouxe hoje tem mais a ver com você? Coloca aí pra mim. Deixa eu fazer um print aqui para eu poder contar pra vocês a novidade. Tô ansiosa, agora eu tô ansiosa. Prontinho. Deixa eu ver aqui. Eu falo com o Enzo, que é uma pique que é pro bem dele. Desde bebê falamos assim, graças a Deus ele é bem tranquilo. Exatamente. Cada um vai aprendendo a passar pro outro que aquilo não é aquele bicho de 7 cabeças da forma que é, né? Mas vocês podem ter certeza que ao longo da vida eles vão desenvolver alguns medos que pra vocês podem não ser nada,
mas para eles podem ser muito grandes, né? Da vacina. Ah, eu entendi, Nath. Exatamente. Gente, então deixa eu contar pra vocês a novidade, primeiríssima mão, que eu ainda não contei, não postei, ninguém sabe que eu vou falar pra vocês agora. Primeiro, né, quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até agora, desde o início da live. Fiquei aqui mais de 1 hora hoje, gente, falando com vocês. Mas eu espero que tenha aí conseguido, né, tirar alguma coisa de bom aí pra vocês, tá? A hashtag, Nath, era a minha melhor versão. Se você acredita, né, que você tem a sua melhor versão. Mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo desde o iniciozinho, né? Semana que vem não vamos ter aula na quarta-feira, porque na sexta-feira, dia 3, vamos começar um curso gratuito. Eu vou trazer aqui 7 dias de aulas gratuitas, que na verdade é um curso gratuito, gente, é curso mesmo. Porque o que eu tô preparando para trazer para vocês, vocês iam pagar caríssimo para aprender. E eu vou estar disponibilizando aqui para vocês totalmente de graça. Nesses 7 dias vocês vão aprender a se amarem ainda mais, a elevarem a energia de vocês, a realmente tirar as vendas dos olhos de vocês para várias e várias coisas, tá? Da vida de vocês. Por quê, gente? Porque eu sei que as aulas semanais, elas estão trazendo realmente, né, uma transformação para vocês. E eu tô muito, muito, muito feliz. Então, semana que vem, vão ser dia 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 7 dias. Eu quero ver quem que vai me aguentar todo dia aqui, hein? Quem vai ficar comigo do início ao fim. E claro que quem ficar comigo vai ter aí um grande presente, vai ter uma surpresa maravilhosa. Tô preparando muita coisa, gente. Não posso falar tudo agora. Mas já eu vou divulgar para vocês direitinho, tá? Eu espero que vocês participem, que vocês aproveitem muito desse conteúdo. Eu sei que tem muita gente que não valoriza o que é de graça, que prefere pagar para às vezes nem fazer, mas, gente, valorizem, tá? Valorizem porque realmente, às vezes a gente pensa que a gente não tá precisando, às vezes a gente pensa que a vida tá uma maravilha, às vezes a gente pensa que, é besteira, eu vou ficar ouvindo aquela menina falar, quem é ela para falar, né? Mas se eu tô aqui, vocês podem ter certeza, gente, que não é por acaso. Quem tá aqui a primeira vez também, espero que tenha gostado, né? Que participe também aí dessa jornada. O nome desse curso gratuito, gente, é Jornada da Mulher de Sucesso, tá? Por quê? Porque eu quero, gente, mulheres de sucesso aqui também, tá? E quando eu falo sucesso, assim como eu falei hoje na live, né? É uma mulher que traça o objetivo e alcança, que é determinada a fazer acontecer, tá bom? E eu tenho certeza que autoconhecimento é um caminho sem volta. Cada vez que você começa, você quer aprofundar mais, você quer entender mais, você quer conhecer mais. E durante esses 7 dias eu vou trazer ferramentas para vocês aplicarem, para vocês conseguirem aí realmente virar grandes chaves na vida de vocês, entender o princípio da mulher de sucesso, entender a importância de você ter uma boa energia, entender a importância de você se amar, de você se aceitar, de você se entender, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem, tá? Então, semana que vem, já deixa aí, tá? As aulas vão ser às 8 horas da noite, inclusive no final de semana. Vocês deixam pra sair mais tarde um tiquinho, tá? Primeiro vocês vão ver aqui a aula. Eu prometo que eu não vou ficar falando igual hoje, porque eu falei demais. Mas aproveitem, gente. Aproveitem mesmo. Eu tô preparando com muito carinho. Tô enfrentando meus medos, meus desafios. Mas quando a gente faz o que a gente ama, né? Não tem obstáculo que não possa ser superado, tá? E muito, muito obrigada. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Você vira a chave, a Paty. Obrigada. A Paty participou, inclusive, de um desafio gratuito que eu fiz, né? E ela tá aí de prova que o negócio funciona, né?
Imagine agora esse curso que eu tô preparando. Maravilhoso, já é sucesso, gratidão. Gente, não tem nem o que falar, né? Eu que agradeço, tá? Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá bom? Agora eu vou deixar vocês descansarem. Eu vou deixar o link para vocês entrarem pro curso gratuito lá na bio. Assim que eu finalizar a live, vocês já podem participar do grupo para não perder nada, tá bom? Vou lá passar tudo bonitinho para vocês. Espero que vocês entrem lá no grupo. Já vou começar a divulgar para as outras pessoas também, mas eu queria contar primeiro para vocês que estão aqui comigo nesta noite, tá bom? E é isso, gente. Já assim que eu finalizar aqui, já vou disponibilizar o link lá. E sejam bem-vindas à Jornada da Mulher de Sucesso. Espero vocês lá no grupo, tá bom? Um grande beijo, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem tirar um print aí, posta lá nos stories e me marca, colocando o que vocês acharam da live, que eu vou amar ver o feedback de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa noite e até amanhã. Muito, muito obrigada, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Lili. Volte mais vezes, tá bom? Fico feliz que você gostou. Lidiane também. Todo mundo. Quem já tá aqui há mais tempo. Quem tá aqui pela primeira vez. Fico muito feliz de agregar um pouquinho aí na vida de vocês, tá? Beijo, 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 meninas maravilhosas. Tchau.